Olá pessoal, quero contar hoje uma história um pouco diferente. Hoje estou aqui no São Paulo trabalhando, joguei no São Paulo muito tempo, mas isso tudo aconteceu devido a uma situação no Palmeiras, que eu tive uma fratura na tíbia, num jogo no Maracanã, como todo mundo sabe, os mais velhos sabem desse fato. Aí Dario enfiou para Bebeto, tem a chance, saiu o goleiro, o Bebeto dividiu com ele, ficou pedindo o pênalti, ele trombou com o Zete sentiu muito. Olha o replay aí, quando passou o Bebeto tentou o toque, o Zete foi com o corpo, levou o choque da perna de Bebeto na sua perna direita. O Gaúcho foi pro gol, acabou pegando o pênalti, E a partir daquela data, isso aconteceu dia 17 de novembro de 1988. E claro que eu tive uma dificuldade muito grande para retornar, entrei numa depressão, tive uma dificuldade grande para voltar aos gramados depois de 1 ano e meio. Surgiu um convite do São Paulo, eu fui procurado através do Valdir Joaquim de Moraes, que era o treinador, na época trabalhando com o Rubens Minelli. O São Paulo me procurou, acabei negociando e acertando. Então eu estou aqui hoje no São Paulo, devido a toda essa situação. Mas aconteceu nesse período da minha fratura, depois tive uma fratura no rim também, e eu acabei descobrindo um potencial diferente na minha carreira, na minha vida, que eu me apeguei muito e consegui reviver assim, um momento um pouco mais gostoso, e é onde eu descobri um pouco da pintura. Eu sempre gostei da arte, fui estudar um pouco a história da arte naquele período, me apeguei muito ao desenho e comecei a me dedicar à pintura. Fui estudar com Maurício Stefanovic, que era um pintor, é um pintor consagrado, e tive essa oportunidade de conhecer e ficar ali durante 6 a 8 meses, me recuperando da fratura e também participando intensamente na pintura. Mergulhei, na verdade, na pintura, na história da arte, para poder talvez desabafar, poder me achar de uma outra forma, que eu acho que a arte traz isso. A minha concentração, minha dedicação veio muito em cima desse poder de desempenhar algo a mais na minha vida, não só a jogar futebol, a praticar o esporte, e também a gostar da arte. Foi muito legal. Eu tenho alguns quadros da época que eu pintei, isso foi em 89, 90. Comecei a gostar tanto da pintura. O professor Maurício, ele falou assim: primeira coisa, você não pode se apaixonar pelos seus quadros. E eu confesso que até hoje eu sou apaixonado pelos meus quadros e todos estão comigo. Eu fiz uma doação num período de 2 quadros que eu pintei, mas todos estão comigo na minha casa até hoje, que eu curto muito, estão expostos na parede da minha sala. Então talvez muita gente não conhece um pouco desse lado, que eu sempre me dediquei aí à pintura, e é muito legal. Eu nunca comentei sobre isso, acho que é a primeira vez. Já falei em alguns programas de esporte, alguns programas que eu participei. E a pintura, Zete? Qual é o tipo de pintura que você faz? Como é que começou a pintar? Bom, eu quando estava no Palmeiras, eu tive uma fratura na perna, jogando contra o Flamengo, e fiquei praticamente 1 ano parado, e é ali que iniciou tudo, eu ficava deitado, sem fazer nada, não podia se movimentar, e começou ali com a vontade de querer pintar, e isso me deu uma força muito grande, para enfrentar todas essas dificuldades que a gente tem na vida de goleiro, E, quer dizer, eu fiz 6 meses, mais ou menos, de curso, 5, 6 meses.
Mas eu parei depois, não levei mais a sério. Eu pinto a pastel, né? Hoje em dia você não pinta mais? Não dá tempo, Jô. É mesmo? Ano passado nós jogamos 85 jogos no ano, né? E 2 dias de concentração que a gente tem por cada jogo são quase 160 dias, né? Quase 6 meses fora de casa. Então não dava tempo. O pouco tempo que eu tinha, eu dedicava à minha família, né? Minha esposa, meu filho. Seu filho está com que idade? Está com 7 meses. 7 meses. Ô Zete, você ficou 1 ano parado por causa de uma fratura. Certo. Bom, como é que foi essa fratura? Foi uma fratura exposta? Foi em vários lugares? Por que foi tanto tempo? Não, eu tive uma fratura na tíbia, né? Não chegou a ser fratura exposta, nem precisei operar por platina, nada. Mas teve que ficar fazendo... Não, foram 4 a 5 meses de recuperação, né? Até voltar mesmo a jogar sem o medo, né? Sem aquele receio de sabe, se chocar novamente com um atacante e ocasionar uma outra fratura, né? E depois também o Veloso, né, que está jogando hoje no Santos, teve a oportunidade no Palmeiras e estava indo muito bem, não tinha como voltar mais na equipe para jogar, e foi aí que, sabe, eu fiquei sem jogar, não queria ficar no banco, pedi para ser negociado, né, no Palmeiras na época. O choque foi com que jogador? Foi com o Bebeto. Bebeto, né? E vocês agora na concentração conversaram sobre isso? Não, a gente já teve em outras seleções juntos, né? A gente tem uma amizade muito grande, a gente já conversou sobre isso na época mesmo. O Bebeto foi me visitar, né, no hospital, tudo, e foi sem maldade, sabe? Foi um lance sem maldade nenhuma que acabou acontecendo a fratura, né? Vamos falar um pouquinho do chá, que é chá, eu tenho aquele chá boliviano, aí você não está interessado em ter? Não, chá só... Hein? Chá brasileiro, de hortelã. Só de hortelã? Até no período eu fiquei muito preocupado, né, com a repercussão que teve, né? Eu participei de duas exposições, né, no período, né, que eu estava sendo aí cobrado, né, como artista, porque eu não vinha jogando ainda, eu só treinava, fazia a recuperação, e eu tive um convite, né, do Taboão da Serra, né, pela Prefeitura do Taboão da Serra, a segunda exposição que aconteceu da arte, e foi muito legal, foi um sucesso, né? Assim, eu fiquei muito preocupado com isso, porque a repercussão foi tão positiva com as revistas da época, né? Que acompanhava, né, toda essa história do Zete, né, artista, e naquele período começou a vir muita cobrança, né, muita gente querendo, né, o quadro, querendo que eu pintasse, e não era isso que eu queria naquele momento, eu queria jogar futebol. Então eu acabei abrindo mão, né, da pintura e me dedicando totalmente ao futebol. E valeu a pena, com certeza. A outra exposição que eu participei foi em Capivari, né, na cidade de Capivari, convidado pelo prefeito na época, né, da 5ª exposição da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, que é, na minha opinião, uma grande pintora, que nasceu em Capivari, Rafard, né, conviveu ali nas duas cidades e, sem dúvida, é uma das grandes pintoras do cenário brasileiro, do mundo, né? Então eu sou muito feliz em ter nascido, né, e criado em Capivari, Porto Feliz, que é essa região aí da Tarsila do Amaral. Então eu contei um pouquinho aqui, né, eu estou falando aqui no São Paulo, eu queria contar essa história, estou aqui no São Paulo devido a essa passagem minha pintando o quadro e tendo aí a condição de me recuperar e dar a volta por tudo aquilo que aconteceu comigo e jogar no São Paulo. Se vocês curtiram um pouco dessa história, dá um like aí, segue Zete1, tá bom? Grande abraço a todos.